Belo sendo pai, tá? Vocês sabem que eu não acompanho as redes sociais, eu quase nem tenho tempo, né, gente? Mas eu vejo ele sendo pai, tá? Bom, a primeira coisa, assim, que os espíritos da luz, eles me mostravam, gente, é algo referente a uma greve que está vindo, que pode trazer bastante transtorno às pessoas, tá? É como se a sensação que eu tenho é que do nada uma pessoa queira manifestar uma greve. E isso pode trazer grandes obstáculos, tá? Me parece muito referente a algo da política, né? Vocês já sabem que eu não gosto de falar de política aqui. No entanto, me dá a sensação que é exatamente isso, tá? A outra coisa que eu vi, eu até fiquei pensando, eu disse, meu Deus, como se houvesse uma prisão inesperada, referente também à política, tá? Então, eu vejo que vai ter 2 homens presos, aonde isso vai trazer uma repercussão, gente, muito grande. Só que a sensação que me dá também, porque você sabe que eu leio energia, né? É como se uma dessas prisões fosse algo que as pessoas não esperam. Porque uma dessas prisões diz respeito a um homem, uma pessoa jovem. Então vai criar bastante rumores aí. A segunda coisa que me vem muito, muito na cabeça é algo referente, gente, a animais, mas que diz respeito à bolsa, ou sacola, ou algum objeto, eu não sei ao certo o que seria, mas me representa muito essa questão. Gente, essa questão de bebê reborn deu uma repercussão muito grande. Eu falei pra vocês no sentido, enfim, espiritual do que eu achava. E tá tudo bem, né? Se algumas pessoas acham que é mentira, eu sempre digo que uma coisa que eu aprendi a fazer a minha parte diante do que eu vejo, e é isso, quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, né? Então, mais uma vez, eu vou comentar sobre isso e o que vai vir, tá? Eu sei que é um assunto chato, e que muitas pessoas também estão usando pra ganhar visibilidade, enfim, mas espiritualmente falando, é como se você colocasse o bichinho dentro da tua casa realmente, porque você comprar uma boneca ou algo nesse sentido não é a questão. A questão é que você tá dando um canal de entrada para algo irreal na tua vida. E isso, me perdoem, mas vai aumentar o número de pedô. Vai ser uma porta de entrada muito grande. O que eu quero dizer? Isso aí vocês já sabem. Mas o que eu quero dizer? Eu quero que vocês compartilhem muito esse vídeo, que eu acho uma informação muito importante, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar, porque espiritualidade não é de brincadeira, tá? As pessoas, elas vão entrar como se fosse numa Matrix mesmo, aonde elas vão achar comum coisas, por exemplo. Vamos dar um exemplo, andar com um cachorro, enfim, de plástico, sei lá do que, de qualquer tipo de, né, enfim, de material, e dizer que aquilo ali é real. Elas vão começar a entrar em um surto. Vocês lembram que eu tinha falado pra vocês sobre os surtos que iam ter, que as pessoas iam querer, inclusive, parecer animais? Eu falei, gente, isso quando eu descobri a gravidez do José. Não sei quem lembra desse vídeo. Que eu falei, gente, só ajeitar o vídeo aqui, gente. Eu falei, gente, vai ter pessoas imitando bichos, animaizinhos, e elas vão se intitular. E vai vir umas coisas muito bizarras. Só que o que me dá medo, e o que eu queria avisar vocês, tá? É que assim, gente, vai ter influenciadores e influenciadoras achando legal isso e compartilhando e partilhando dessa energia tipo assim, por exemplo, eu tenho um projeto, tá, que vocês já sabem que vai ser um projeto de onça, né, mas não que eu queira ser uma onça, por exemplo, vocês entendem? Só que essas pessoas, elas vão agir como tal. Então, os espíritos malignos, eles estão abrindo vários portais e as pessoas meio que vão dar uma surtada. Então, nos próximos meses, vocês vão ver cada coisa, gente, vocês vão ficar assim, chocados. Então, é como se meio que as pessoas dessem uma surtada. E um assunto muito sério que eu queria deixar aqui também, que eu queria que vocês compartilhassem muito esse vídeo, que é uma coisa que tende a acontecer e me preocupa muito, porque eu falei em uma live, só que o problema é que, como eu não estou fazendo live aqui, eu estou fazendo só no Instagram Reserva, tem pessoas que não têm o alcance, e às vezes os cortes também não dá muita visibilidade, né? É só aqui mesmo, mas vamos lá. O que eu quero que você mande esse vídeo, como eu falei, em grupos de WhatsApp, aonde você puder. As pessoas, além de entrarem em crise,
principalmente no mês de julho, agosto, setembro, é como eu falei. Eu não sei como explicar a minha visão, mas eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro pra vocês, tá? Por exemplo, eu tô conversando com uma amiga, daqui a pouco o semblante dessa amiga muda, tá? E ela me ataca do nada, tipo, ou ela quer me jogar em algum lugar, ou ela me joga um café quente. Vocês já ouviram? É como se a sensação que dá é que as pessoas começassem a ouvir os seus pensamentos intrusivos. É mais ou menos isso. E vocês vão ver relatos, tipo assim, de formas inexplicáveis, de pessoas, tipo, ai, tava andando com a minha amiga e a minha amiga tentou me empurrar pra baixo de um caminhão, por exemplo. Isso aí eu já tinha falado em outra live, só que eu tô frisando aqui porque é algo que Deus tocou muito no meu coração para as pessoas se prevenir. Qual que é a minha dica? Porque aqui me fala de uma data, tá? Eu não gosto de dar data porque vocês ficam muito apreensivos, vocês ficam pedindo e às vezes, ai, não aconteceu nada. Mas quando eu falo em data, gente, é de modo espiritual, muitas vezes não é de algo físico. Então me vem uma data, gente, que a partir do dia 13 de julho, por aí, tá? Vamos dizer que vai ter espíritozinhos de baixa luz que eles vão se apossar das pessoas, fazendo com que as pessoas ajam de forma diferente ou estranha. Tá? Então, no dia 13 de julho, quando tu for trabalhar, quando tu for pra casa de alguém, quando tu for sair com uma amiga, for viajar, toma cuidado, tá? Porque esses espíritos é como se eles quisessem... Eles estão achando uma brecha pra entrar na casa das pessoas. Então, já começou pela essa questão do bebê reborn, que eu venho falando, porque é algo muito sério que me machucou bastante. E vai vir outras estratégias. Inclusive, fora essa previsão, eu vejo que vai ser criado um jogo, tá? Um jogo que diz respeito a crianças e adolescentes, tá? Me dá a sensação que esse jogo, ele vai trazer até mesmo alguns desencarnes. Não é os que já existem, é um novo joguinho, tá? E esse joguinho, e ele pode vir ou com símbolo ou com brinquedo, não sei dizer, mas da cor azul clara, tá? Então prestem atenção nessas previsões, vocês vão lembrar de mim quando isso acontecer. Bom, gente, vamos lá. Eu tirei um tempo pra mim essa noite aqui pra deixar o espiritual me usar da forma que tem que ser, né? Eu sempre, em todos os meus vídeos, na verdade, na grande maioria, no final vocês vão ouvir a frase "eu peço oração". É difícil um vídeo que não tenha essa frase. Quem já me acompanha aqui, desde que eu tô nas mídias, né? Vamos dizer assim, graças a vocês, né? Eu peço isso. Então, independente da situação, da previsão, tá? Eu peço que vocês se atentem aos sinais, tá? Cada dia que passa, a gente percebe que o mundo tá diferente. Eu tava até conversando com uma pessoa hoje que também é religiosa e ela disse pra mim que você já percebeu que as horas estão passando muito rápido? E sim, se você perceber os dias, as horas, as semanas, e não tem a ver com algo imaginário da tua cabeça, é algo real. O que eu quero dizer com esse vídeo? Gente, essa sensação vocês vão ter muito mais rápido ainda do que vocês imaginam. Então curtam a vida de vocês, façam coisas que vocês gostam, não se apeguem muito a bens materiais. E outra coisa, gente, que eu queria falar aqui. Não é a sensação do tempo estar passando rápido, o tempo está passando rápido. Então você vai ter essa sensação com mais facilidade. E uma coisa que vocês vão ter a sensação, que é muito bizarra, que tem uma amiga minha que fala muito disso. Claro, eu vejo de um outro ângulo, mas ela sempre fala isso. De que coisas que acontecem com vocês já aconteceram. Deixa aqui no comentário se já aconteceu, por exemplo, assim... você vai tomar um café com a tua amiga... Um exemplo, né, gente? Passou uma semana e parece que tu já... Ou que tu não fez aquilo, ou que tu já fez aquilo. Uma sensação muito bizarra, muito estranha. Isso vai acontecer, tá? Porque tá acontecendo uma transmutação, uma limpeza e uma regeneração muito forte a nível astral. Então tu vai ter a sensação de já ter vivido coisas, inclusive, como eu já tinha falado, algumas pessoas podem desenvolver esquizofrenia, tá? Pessoas jovens, como eu já tinha falado isso 4 anos atrás, tendem a se internar achando que aquilo ali é coisa da cabeça. Mas na verdade, nós estamos vivendo uma nova era, onde tudo vai ser muito diferente. E uma sensação, deixem relatado aqui se vocês têm, é de tontura. E vai fazer exame e não tem nada. Como se a rotação da Terra também tivesse mudado. Então, dor de cabeça, tontura sem motivo nenhum. Pode fazer 1000 exames que não vai aparecer nada. Então, é um dos sintomas dessa mudança grandiosa que estamos passando de regeneração. Me vem muito Santa Catarina na cabeça. Depois eu já vou falar sobre o Rio Grande do Sul e outros também. Só peço um pouco de paciência, que a minha internet tá ruim aqui.
Gente, eu vejo uma onda, assim, muito grande de tananã. Dá pra falar, senão o Insta me corta aqui, né? Em Santa Catarina, vai ser como se fosse um confronto, algo que pode trazer perigo aos moradores. Então, gente, o que é a minha dica, tá? Evitem discutir em trânsito, evitem ficar em lugares aglomerados. Vai ter uma situação em Santa Catarina que vai chamar muita atenção dos portais de notícia por ter um tipo de confronto, tá? Então, muito cuidado. Outra coisa, a questão de chuvas, de desabamento, me dá muito a sensação quando eu falo de Santa Catarina, de que está vindo algo. Ah, Chay, mas tu já viu na meteorologia? Não, gente, eu tô falando de evidência, tá? Está vindo algo muito forte, muita chuva. Eu vejo pessoas dentro de um ginásio, vejo pessoas buscando ajuda. Então, assim, nós aqui do Rio Grande do Sul já passamos por isso, é uma dor muito triste. Eu já, inclusive, falei pra vocês que não parou por aí. Só que assim, gente, não ficam querendo ver a tragédia, sabe? Não ficam querendo, ai, mas não aconteceu ainda. Cara, não vibra pra isso, sabe? Vibra pra que não aconteça. Porque é muito triste. Mas eu quero deixar um alerta pro pessoal de Santa Catarina, que é como se tivesse vindo algo bem no fundo, eu não sei exatamente explicar pra vocês, mas eu vejo o primeiro. Vamos dizer assim, a primeira coisa que eu vejo é essa questão de criminalidade, a segunda coisa é a questão da chuva, da água, e a terceira coisa é como se perdessem o foco de alguma coisa referente a desabamentos, de algo que era pra ter cuidado e não foi cuidado, tá? Então, assim, se você é de Santa Catarina, não custa você dobrar o teu joelho, né? Não custa você orar pelos teus irmãos. Eu acho que a espiritualidade, de certa forma, ela foi feita para amparar, né? Ela foi feita para nos guardar e para nos alertar, né? Inclusive, na Bíblia fala dos discípulos, das pessoas que previam. De certa forma, aquilo não é errado. E por que hoje se torna tão, oh meu Deus, né? Vocês preferem assistir pessoas dançando, pessoas, desculpe a palavra, peladas, ou até mesmo colocando joguinhos do que alertadas? Então, do que serem alertadas, né? Então fica aí um questionamento pra vocês, tá bom? Bom, gente, vamos falar um pouco sobre as crianças. Eu tava vendo um vídeo agora de noite do menininho chamado Davi. Não sei se vocês já viram. Ele é um menino que ele é um expert, vamos dizer assim, em coração, em cardiologia, né? Se eu não me engano, ele tem 4 anos. Eu achei tão lindo aquilo, gente. E enquanto eu tava vendo os vídeos, a espiritualidade falava muito comigo, questão de crianças, né? Do porquê que o bichinho, vamos falar assim, tá tão furioso com as crianças. Porque as crianças que estão vindo, a maioria, elas vão vir com um dom mais forte e preparado para a guerra, tá? Para a guerra espiritual, vamos dizer assim. Então, se você tem a tua criança que te fala alguma coisa de vez em quando, dê atenção, tá? Dê atenção, ouça os sonhos dessa criança. Se você, claro, não tire a infância dessa criança, mas observe. Outra coisa que o espiritual me revelou e que eu achei, assim, de certa forma bom, porque vai ser desmascarado. Bom, entre aspas, né, gente? Porque nós sabemos que isso não é nada bom, mas eu via, como eu falei pra vocês, algo sendo desvendado de crianças que envolvem grandes marcas. E tem ligação com o exterior, sim, mas também, gente, tem ligação com o Brasil. É como se fosse meio que um combinado. E um homem, me dá a sensação que um homem mais velho, castanho, de pele... cabelo castanho, na verdade, ele começa a puxar o fio da meada, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e ele vai descobrir algumas coisas, e ele aos pouquinhos, porque no começo ele não vai ter ajuda de muitas pessoas, ele tende a expor. E vocês vão ficar chocados, tá? Então, é como se Deus falasse assim, que nada mais vai ficar em oculto. Que nada mais vai ficar escondido referente às nossas criancinhas. Então, assim, gente, tem algo pra acontecer referente a crianças também, tá? Eu vou ter calma pra passar essa previsão. Que envolve de... Eu não sei exato, por isso que eu vou chutar, tá? Mas de 9 a 15 crianças. Está próximo de acontecer. Isso dói muito no meu coração, porque eu tenho 3 filhos. Eu não vou entrar em detalhes, não interessa se vocês vão achar que a previsão é vaga ou não. Eu sei o que eu sinto dessas alminhas. O que eu quero pedir pra vocês, do fundo do meu coração, é que vocês compartilhem esse vídeo e vocês tomem cuidado com as crianças, tá? Se o teu coração de mãe diz que, tem não sei o que na escola, uma viagem pra não sei aonde. Se o teu coração de mãe diz que não é pra ir, não vai. Porque vai ter um acontecimento que pode chamar a atenção, trazendo um pouco de tristeza. Então, cuidem das crianças. Gente, vocês me pediram também pra mim falar sobre a COP30, tá? Então, o que eu vejo na minha visão,
tá? Eu lembro que eu tinha visto isso uma vez no podcast Vênus, e pra mim tava tudo certo até então. Só que hoje eu olhei com mais calma, porque vocês sabem... Ai, meu celular tá estranho. Que vocês sabem que eu gosto de meditar, né? Ultimamente eu tô assim, na verdade, meditando pra passar as previsões e tentando canalizar o máximo da verdade possível sem enrolação. Então a COP30, gente, é como se a sensação que me dá de lá na frente um tipo de uma fraude ou de um homem inventando algo que não é e trazendo uma grande polêmica, tá? Eu não sei que espécie de polêmica que é. Como eu disse, cada previsão teria que ser estendida mais, né? Mas é isso que eu vejo, então vocês vão ouvir falar muito. E esse homem, eu vejo ele dando um depoimento e tendo que explicar algo. E vai gerar muitos burburinhos, tá? Outra coisa, tá? Bom, gente, me vem muito uma coisa referente à saúde. Vamos sinalizar que é um escândalo referente à saúde. A sensação que me dá era que... Vamos dar um exemplo. Veio tantos medicamentos para tal posto, vamos dizer assim, e eles não foram entregues, ou eles foram substituídos ou vencidos, eu não sei, mas é uma polêmica, gente, que vai dar muita repercussão, e as pessoas tendem a se revoltar demais. Com isso, eu vejo que vai revigorar uma lei, tá? Que diz respeito até médicos e enfermeiros. Então isso aí vocês vão ver nos próximos meses. A outra visão que eu tenho é que vai vir, gente, uma pessoa relatando coisas sobrenaturais em uma gravação de um filme ou de uma novela. Uma manifestação espiritual que não é positiva, tá? Essa pessoa vem relatando e contando, enfim, aos seguidores, aos telespectadores, vamos dizer assim, que viu essa questão espiritual sobrenatural. E isso é um sinal de que naquele lugar de gravação as coisas não estavam bem ou tendem a não ficar bem. Então tomem muito cuidado com isso também. E inclusive tudo que a gente assiste, né, gente, também a gente traz pra dentro da nossa casa. Então, um alerta. No outro vídeo eu falei sobre filmes e o espiritual já me deu uma revelação aqui. Na verdade me fez eu sentir que era pra falar. Deixa eu colocar mais pra cá pra poder me segurar, né, porque grávida é um negócio estranho. Então assim, gente, quando vocês forem assistir filmes de terror, tomem um pouco de cuidado. Porque, gente, esses filmes de terror, ou de sangue, ou de não sei o que, eles trazem pra dentro da tua casa coisas estranhas que você não percebe, tá? Não é porque, não vai passar da TV. Sim, gente, os espíritos passam, sim, tá? Porque naquele momento que você tá assistindo, que você tá tendo uma emoção sobre aquilo, tá? Você está abrindo um portal para o maligno. Eu falo isso porque esses dias eu assisti um filme e à noite eu sonhei a noite inteira com esse filme, tipo criança assim, mas daí o espiritual me revelou que era o que aquele filme trazia dentro da tua casa. Ai, Chay, meu Deus, parece aquelas crentes fervorosas que não assistem TV. Gente, não é isso. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: cuidado com os filmes que vocês assistem. Cuidado com as influências que vocês colocam dentro da casa de vocês. Cuidado com as músicas que vocês ouvem, tá? Eu senti muito no meu coração de falar isso. A frequência da música que você está ouvindo. Tem gente que ouve música em inglês e nem sabe o significado. E tá lá cantando, e tá lá falando. Enquanto isso, né, as coisas vão acontecendo. Então, esse vídeo é mais um alerta pra você, tá? Por quê? Porque o que eu vejo aqui, na minha evidência? Eles vão criar um filme, tá? Aonde vai ser um filme, tipo assim, ó, que ele vai diz respeito, tá? O fim do mundo, mas ele vai ser ridicularizado. Tipo, como se aquilo ali não fosse verdade e ainda tivesse muitos obsessores naquele filme, fazendo meio que um nó na cabeça das pessoas, tá? Então, esse filme vai ser lançado. Vai lotar os cinemas e eu vou ficar só observando, porque eu já vou ter falado isso pra vocês. Então, gente, antes que isso aconteça, tomem cuidado. E antes de ser curiosa em ir assistir, ele vai trazer coisas que não é legal pra dentro da casa de vocês, tá? Isso que o espiritual me revela, então, cuidado. Tá? Como eu falei, eu ficaria aqui horas e horas falando com vocês. Mas, infelizmente, o tempo é muito escasso, tá? Hoje eu tava vendo os vídeos daquela moça Camilinha, que é uma querida, né, gente? Ela tem 17 anos. E ela tá gravidinha. O que eu vi? Ao redor daquela moça, muitas ciladas.
ao redor dela, não tô dizendo as pessoas que moram com ela, mas assim, a inveja é muito grande sobre a vida daquela moça, tá? Eu tentei chamar no direct, tentei falar com ela, mas eu não consegui, eu não obtive sucesso ainda. Mas o que eu quero pedir para que ela se cuide, porque, gente, eu já comentei, vou comentar isso aqui com vocês. Eu nunca vi como pode as pessoas ter tanta inveja de mulher grávida. Meu Deus do céu, eles me falam cada coisa que eu nem quero repetir porque não vem ao caso. O que eu quero dizer é que, tá? Sobre aquele Ítalo, né, e a turminha dele, que são os queridos, né, gente? Mas a menininha tem que se cuidar, porque tem um perigo aí na vida dela, tá? Referente a ela, ao que ela está passando. Não vou dar detalhes, porque não vem ao caso apavorar ninguém. E eu vejo que lá pra frente, esse rapaz, ele pode ser agredido. Eu não sei se é um assalto. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vejo um tipo de agressão que envolve ele ou alguém lá da turminha dele. Então, gente, o alerta espiritual está dado. Eu acho que Deus avisa quem ele quer, né, pra passar os recados. Então, assim, gente, quando alguém me passa um recado, eu não fico, ai, não vai acontecer. Não desafie a espiritualidade. Toma um pouco de cuidado. Se preservem, gente. Se eu não fosse uma pessoa, de certa forma, pública, né, eu iria ficar isolada, porque, gente, o que existe de pessoas maldosas, eu percebo quando eu posto foto da família ou da minha gestação. Gente de Deus, é cada coisa que tu fica assim, oi? Sabe? Então percebam que as pessoas não têm inveja do dinheiro. Não. E se tem, é mínimo, perto da inveja que elas têm de grávida, perto da inveja que elas têm de família, porque é o sonho de muitas pessoas ter uma família. Então, gente, um alerta muito grande, tá bom? Então, eu vou falar rápido, porque são várias, tá? A primeira coisa que eu vi, gente, eu tenho a sensação de um lugar alto, como se fosse um prédio, e muitas pessoas lá dentro pedindo socorro. Não sei o que vai acontecer, tá, gente? Mas o espiritual, ele pede pra mim falar pra vocês, não só eu, né? Mas como vocês também orarem. Esse caso, ele pode ser registrado por um bom tempo, de pessoas presas em um prédio ou em um local, tentando fugir e algumas não conseguindo, tá? Então, gente, muito cuidado. Me dá a sensação que não vão conseguir ter o sucesso necessário, tá? Então, vamos orar desde já. Segunda coisa, eu vejo aquele... Ai, como é que é o nome? Belo sendo pai, tá? Vocês sabem que eu não acompanho as redes sociais, eu quase nem tenho tempo, né, gente? Mas eu vejo ele sendo pai, tá? Isso também repercutindo bastante. Que Deus abençoe, se for da vontade de Deus, né, gente? A terceira coisa, eu vejo a Juliette, tá? Ela sendo mamãe também, mas a sensação que me dá é que ela descobre a gestação de forma inesperada e ela vem às mídias relatar sobre, tá? Então, como eu sempre digo, que Deus abençoe, que venha com muita saúde e que seja feita, então, a vontade de nosso Pai, tá? Gente, aquela moça também que perdeu o bebezinho, agora eu tô falando de gestação, tá? Aquela moça que perdeu o bebezinho há pouco tempo, aquela cantora Alexia, né? Ela, daqui uns meses, tá? Como eu falei pra vocês, ela vai ter uma surpresa do espiritual. E eu vejo uma gestação pra ela, tá? Creio que os médicos já orientaram, que é de 1 a 2 anos no caso dela, tá? Que eu já tinha falado também pra vocês. Mas eu vejo ela recebendo um presente muito lindo da espiritualidade. E o coração dela se alegrando de uma forma imensa. Eu sei que nenhuma dor substitui a outra, né, gente? Mas eu creio que Deus sabe o que está fazendo. A primeira coisa que eu vi, gente, eu tenho a sensação de um lugar alto, como se fosse um prédio, e muitas pessoas lá dentro pedindo socorro. Não sei o que vai acontecer, tá, gente? Mas o espiritual, ele pede pra mim falar pra vocês, não só eu, né? Mas como vocês também orarem. Esse caso, ele pode ser registrado por um bom tempo, de pessoas presas em um prédio ou em um local, tentando fugir e algumas não conseguindo, tá? Então, gente, muito cuidado. Me dá a sensação que não vão conseguir ter o sucesso necessário, tá? Então, vamos orar desde já. Segunda coisa, eu vejo aquele... Ai, como é que é o nome? Belo sendo pai, tá? Vocês sabem que eu não acompanho as redes sociais, eu quase nem tenho tempo, né, gente? Mas eu vejo ele sendo pai, tá? E isso também repercutindo bastante. Que Deus abençoe, se for da vontade de Deus, né, gente?
A terceira coisa, eu vejo a Juliette, tá? Ela sendo uma mãe também, mas a sensação que me dá é que ela descobre a gestação de forma inesperada e ela vem às mídias relatar sobre, tá? Então, como eu sempre digo, que Deus abençoe, que venha com muita saúde e que seja feita, então, a vontade de nosso Pai, tá? Gente, aquela moça também que perdeu o bebezinho, agora eu tô falando de gestação, tá? Aquela moça que perdeu o bebezinho há pouco tempo, aquela cantora Alessia, né? Ela, daqui uns meses, tá? Como eu falei pra vocês, ela vai ter uma surpresa do espiritual. E eu vejo uma gestação pra ela, tá? Creio que os médicos já orientaram, que é de 1 a 2 anos no caso dela, tá? Que eu já tinha falado também pra vocês. Mas eu vejo ela recebendo um presente muito lindo da espiritualidade. E o coração dela se alegrando de uma forma imensa. Eu sei que nenhuma dor substitui a outra, né, gente? Mas eu creio que Deus sabe o que está fazendo. Sobre a gripe aviária. Gente, isso não é novidade pra vocês, né? Porque quem me segue sabe que eu já falei pra vocês que iria vir algo referente a aves, né? Vou achar o vídeo pra vocês verem, que são tantas, né? E que de primeiro momento ia parecer que ia ser uma coisa inofensiva, mas depois eles iam vir dizendo que aquilo se espalhou, que não tem controle, que as pessoas têm que se cuidar. Gente, isso vai se espalhar. Eles podem até dizer que não, que tá controlado, enquanto isso as pessoas vão voltar aos hospitais. Isso aí eu já tinha falado pra vocês. O que eu posso orientar como espiritualista? Além da fé que a gente tem que ter em Deus, tá, gente? Nós estamos em uma guerra espiritual muito grande. E essa doença, ela tende a se espalhar, já está se espalhando, só que a impressão que me dá é que a gente sempre fica sabendo, impressão não, né, é a verdade, a gente sempre fica sabendo depois. Então sim, gente, há perigo, e eu já falei pra vocês que virão outras e outras e outras, nesse sentido até vir a questão de nós termos que se isolar. Isso aí vocês já sabem, tá? Outra visão. Gente, me dá a sensação muito forte no meu coração de que uma bebida vai ser tirada das prateleiras. Uma bebida é como se fosse tirada por um momento. E eu não sei se ela vai causar algo nas pessoas ou ela vai defeito ali de fábrica, sei lá. Eu sei que vai dar um bafafá, isso que vocês não têm ideia, tá? Outra coisa, essa questão dos jogos, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Agora, vocês podem achar que não deu nada, né? Que foi tudo balela, que ai, não vai dar nada. Gente, a sensação que me dá é que eles vão vir com uma bomba. Com uma bomba, gente, que eu não sei o que vai acontecer aí, tá? Como eu falei, aquele homem mais velho, ele vai tomar uma decisão onde muitas pessoas pagarão o preço por causa disso, tá? Então fiquem de olho, porque como eu falei, de primeiro momento, a impressão que dá é que nada vai acontecer, tá? Mas vai. A outra coisa, gente, eu vejo Estados Unidos em perigo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vejo recebendo, inclusive, ajuda do Brasil, os Estados Unidos. Então, um grande alerta e peço oração para as pessoas, inclusive, que moram lá.